Às vezes a gente ouve uma leitura, é como se você entrasse no meio de uma conversa, né? Então aqui o autor aos Hebreus está falando dentro de um contexto, e o contexto é as pessoas estarem se afastando da fé, da verdade, por maus conselhos, né, dos judaizantes que queriam colocar outras coisas no lugar apenas da fé, de crer em Jesus. Queriam colocar outros rituais para que eles pudessem, assim, estar acrescentando, né, alguma coisa, obras à salvação. E a palavra entrar no descanso, ela aparece várias vezes aqui. Entrar no descanso. Parece fácil, né? Quem que não quer entrar num descanso? Mas para você entrar no descanso, você tem que se render. Nem sempre é fácil, né? Tem uma rede ali, você fala, eu que não vou deitar nesse negócio aí, né? Vai que não é certo. E para nós parece mais fácil a gente, não, vou verificar aqui, vou apertar ali, vou ver se dá, se não dá. Mas Deus fala, não, entre no descanso. Ou seja, se renda, né? Se esforce para entrar no descanso, não confie em si mesmo. E a lição aqui, ela já começa na introdução, não era sobre Josué, mas Hebreus também é sobre Josué, porque a Bíblia é uma só. Então ela aqui está exatamente falando, né, o autor é Hebreus falando a umas pessoas naquela época e dando exemplo do passado, de Josué, que entraram no descanso, mas ao mesmo tempo ainda não tinham entrado no descanso. Temos o exemplo anterior, quando os espias ficaram com medo de entrar na terra prometida, e diz que eles não entraram no descanso. E por isso eles tiveram que ficar caminhando lá muitos anos, para todos, né, morreram e não entraram no descanso, porque não confiaram, porque não colocaram diante do Senhor a vida deles. Tem muito a ver com a devocional que nós acabamos de falar aqui de manhã, né? Tudo que nós precisamos está em Deus nós temos a segurança, Jesus é esse perfeito Deus confiável, e nós precisamos nos render, confiar, entregar nossa vida a Jesus, não conhecer e tentar por nós mesmos fazer qualquer coisa, mas entregar nossa vida a Jesus. E esse descanso, ele nem sempre é fácil, né? A gente vive se pegando em tentando, parece que contribuir para a salvação. Nós temos que fazer boas obras, mas quantas vezes nós estamos nos pegando a fazer algumas atividades como se para agradar a Deus, não para agradar a Deus como uma retribuição, como uma adoração, mas para agradar a Deus, para ficar bem com o Senhor, né? Que aí Ele vai me abençoar, né? Então isso é não entrar no descanso, não confiar totalmente, mas muitas vezes confiar nas suas próprias obras, na sua própria vida. Então vamos estudar aqui. O descanso era um sonho de Israel, e aí nós percebemos que a terra prometida, né, veio como esse momento de posse daqueles que entraram na terra. Eles tiveram a libertação para a escravidão, eles entraram na terra, e tudo isso são momentos da vida. Tudo isso são partes de uma vida que só vai encerrar quando nós realmente descansarmos. É que diz a frase, né? Ele descansou. Quando a pessoa morre, né? Aí você pode falar, não, descansou mesmo. Se for cristão, descansou no Senhor. E nós percebemos que essa jornada não termina, por isso a necessidade de nós permanecermos firmes. Mais abaixo aqui, eu já estou adiantando algumas coisas, depois a gente volta, mas ele fala, até de forma curiosa, né, no verso 11, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Nós temos que fazer força, mas é exatamente isso, é uma jornada contínua. E nós falamos as mesmas palavras que nós falamos hoje aqui, lembrando da lição anterior, que falava a respeito de entrou na terra, tomou posse da terra, acabou? Não, continue
trabalhando, continue se esforçando, continue no caminho do Senhor. Porque aquele que sai da fé, que abandona o caminho do Senhor, ele está saindo do descanso. Ele está saindo daquela vida boa, a vida melhor, para uma vida que ele aparentemente acha melhor. Não sei quantos ouviram ou leram Juízes 17 e 18, que nós estudamos na quarta-feira. Eu achei muito oportuno porque foi falado a respeito da tribo de Dan. Às vezes a gente não conhece muitas histórias, né? E na quarta-feira a gente teve a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre o fim que deu, né? Parte da história da tribo de Dan. Os danitas receberam, como todas as outras tribos, uma parte, mas eles fizeram o quê? Não conquistaram. Não conquistaram porque não eram fortes? Não, porque provavelmente eles não se agradaram daquilo que receberam. E aí eles saem na conquista de uma outra terra. Não entraram no descanso e foram em busca de uma outra terra. E nessa busca, eles fizeram a metodologia de Deus, mandaram espias para olhar a terra. Só que a metodologia de Deus ficou só nesse início, porque os espias olharam uma terra que era boa, aí também como a terra que eles receberam era boa, mas era boa aos olhos deles, e os inimigos eram fracos. E eles foram lá, mataram toda a população da cidade, incendiaram a cidade e tomaram aquela cidade e colocaram nome na cidade de Dan. Deixaram o descanso, deixaram a terra que receberam para ir atrás de uma terra que eles achavam melhor. E ali eles levaram a idolatria. Eu não vou contar todas as partes, né, mas é a história do Mica, uns ídolos do lar. E aí eles levaram lá o Jonatas, que era o sacerdote que também estava fora do caminho, estava lá na casa de Mica, e criaram um centro de adoração. Não era o descanso de Deus, era o descanso na sua religião, era o descanso na terra que eles escolheram. E é um reflexo de muitas vezes que a gente vê no próprio mundo. Deus nos dá a nossa terra, Deus nos dá o nosso caminho, Deus nos dá toda a instrução necessária. Ele é luz para nós. Mas quantas vezes nós falamos, não, mas acho que eu não quero isso. Está muito fácil, não quero descansar não. Vou procurar um outro descanso. E aí nos afastamos do Senhor. Ponto 1 aqui diz esforço da fé. Hebreus 4 tem o propósito de estimular a fé, alertando para os resultados da incredulidade. Então aqui ele fala, né, que os judaizantes estavam querendo acrescentar obras à própria graça, à salvação, à obra perfeita e completa de Cristo. E o autor ao Hebreus vai mostrar a superioridade, suficiência em tudo que nós podemos ter em Cristo. A superioridade. E até estranho pensar, né, como que nós nos cegamos tanto em não descansar no Senhor, na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor. Devido à superioridade que é esse caminho, que é tudo que Deus tem para nos dar. A suficiência, não descansar em algo que é suficiente. Por quê? Porque nós queremos mais. O nosso coração pecaminoso, ele tem essa tendência a desconfiar e a querer mais. Só que esse mais é algo que nos faz fugir da realidade, do caminho de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Aqui ele vai falar algumas coisas que eu já falei, né? Falando a respeito do povo que não entrou no descanso,
o relatório dos 10 espias deram uma visão alarmista da situação, eles ficaram preocupados, ou seja, não confiaram, não tiveram essa fé de que Deus iria com eles, que Deus iria fazer com que eles conquistassem a terra. Eles não entenderam essa questão da fé. Nós vivemos pela fé, em confiar no Senhor, não em compreender, né? Fé é exatamente ao contrário de muitas vezes a compreensão da estabilidade, da força, mas é entrega ao Senhor. Olharam para as próprias mãos, não vou conseguir. Não olharam para o Senhor. O Senhor os tirou do Egito, da escravidão. Não iria dar condição deles entrarem naquela terra. Hebreus então argumenta a respeito de Josué. Josué já é um ponto mais à frente, né? Então temos primeiro a entrada na terra prometida, no sentido de que os espias não entraram, e depois com Josué o povo entrou, mas aqui diz, tendo dado descanso, e ainda Davi falou sobre outro descanso. E essa palavra, ela tem vários significados, né? Você está descansado? Estou, mas ainda não, né? Então o descanso é uma palavra que está relacionada à salvação, né? Nós temos a salvação, nós temos a direção, nós estamos no caminho, mas ainda precisamos chegar mais à frente, nesse caminho. E como nós chegamos? Crendo. Salvação que nós temos é por confiar em Deus, por confiar na palavra de Deus, por entregar essa palavra de Deus. A fé nos faz ver que estamos nas mãos de Deus e nos faz confiar que elas são suficientes para nos sustentar. Então, esse é o descanso que nós temos. Descanso prescreve esforço, citação aqui do verso 11, que nós falamos há pouco, né? Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Esforço para não confiarmos em nossas mãos. Esforço para não buscar o nosso próprio pecado ou o nosso próprio caminho. A gente fala de pecado, né? Mas nada mais pecado é do que fugir da lei e dos caminhos de Deus. Então nós precisamos entender essa direção que nós temos e nos esforçar, né, para ficar no caminho, na lei, andar no caminho do Senhor. E para isso precisamos de fé. Essa desobediência nos leva a olhar para nós mesmos, para os ritos e ações como meios de salvação, em vez de olharmos para a suficiência de Cristo. Ou seja, se nós desobedecermos, nós vamos começar a olhar para nós mesmos, para o nosso próprio caminho. Versículo 12 fala sobre a palavra de Deus ser viva e eficaz. Então a palavra de Deus, ela é suficiente. O autor Hebreus está dizendo que, enquanto que os judaizantes acreditavam que precisava acrescentar outras coisas, e esses judaizantes, eles utilizavam até a própria palavra para justificar essa questão, né, esse acréscimo, ele diz aqui, o autor aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva, e essa palavra testifica de Jesus, os ensinos de Jesus. Temos na palavra tudo que nos é importante para que nós saibamos o caminho que nós precisamos seguir. E principalmente a palavra deixa bem claro que Jesus é o nosso Salvador, que é suficiente, que é aquele que nos traz a vida em todos os aspectos. Hebreus fala então de Jesus, não só aqui no capítulo 4, mas em várias passagens, mas fala sobre Jesus como superior. A Bíblia é cheia de figuras e uma dessas é o próprio sacerdote, são os próprios ritos que nos
faziam levar para Jesus, né, nos lembrarmos de Jesus. E aqui diz: Jesus é melhor, santuário melhor. É um santuário melhor porque está diante de Deus nos céus. É um sacerdote melhor. É superior em tudo àquele sacerdote levita. O santuário antigo era um santuário da terra. Jesus nos leva ao santuário dos céus. Ele é o melhor cumpridor da lei, porque não pecou. Jesus é melhor, porque Ele pode nos levar ao trono da graça de Deus. Aqueles ritos antigos, ninguém poderia adentrar ao Santo dos Santos, além do sumo sacerdote. E até o sumo sacerdote não poderia entrar a hora que ele quisesse. E aí nós temos Jesus que nos leva à presença de Deus. Aqui no verso 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. E lá no versículo 16 ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Às vezes nós não paramos para pensar no tamanho privilégio que nós temos e qual grande é a comunhão que nós podemos ter com Jesus. Quando ele diz entrar, né? Entrar nessa presença de Deus. Não temos um sacerdote como o antigo, mas temos um perfeito. Acheguemos junto ao trono da graça, presença do Senhor, que era representada por aqueles santos dos santos, por aquele lugar onde o sacerdote entrava, que estava lá a arca. Nós temos, a partir do Espírito Santo, a partir de Jesus, as nossas orações, esse acesso ao Senhor, esse acesso ao descanso de Deus. Ele então é um santuário melhor, ele é um cumpridor da lei melhor, porque não pecou. Ele pode nos levar para diante do trono da graça de Deus. Por isso o esforço da fé não é algo que cansa, né? O esforço da fé é exatamente buscar essa comunhão com o Senhor. Antes do esforço da fé é o despir-se de si mesmo, colocando-se nas mãos de Cristo e desfrutando de seu descanso na presença do Pai. Se parar para pensar, irmãos, todas as vezes que a gente fala, não, agora eu quero buscar uma comunhão com o Senhor, agora eu quero ser um crente melhor, qual que é a primeira coisa que a gente para e começa a fazer? Basicamente a gente começa a fazer uma lista de coisas, né, que eu vou fazer para Deus. Aí você parece que você não vai entrar no descanso, você vai conquistar aquilo. E quantas vezes, irmãos, a ideia da fé, embora seja fazer, seja esforçar, mas ela é uma progressão de entrega e de entrega da vida à direção de Deus. Eu vou fazer, mas não é a lista que eu mesmo propus. Eu vou fazer aquilo que, à medida em que eu vou entregando a minha vida ao Senhor, o Senhor vai dirigindo. Dá para entender a diferença disso? Eu quero buscar o Senhor, eu preciso descansar, entregar. Talvez seja assim um processo em que você, numa primeira semana, você fala, estou aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer o planejamento, eu vou entrar lá na sala do diretor, né? Qual é o plano? Qual é o plano, Senhor? Entrega ao Senhor. E a gente falou na devocional, ninguém que se coloque na presença do Senhor e fala, eis-me aqui, não vai ficar sem resposta, né? Não, pode ir embora, não quero você. O Senhor vai falar, vá por ali, faça isso, dirija assim.
Mas não é fácil, irmãos, nós não queremos entregar o controle da nossa vida. Muitas vezes a nossa mente está mais na salvação, naquilo que eu preciso, né? Eu não quero morrer, eu não quero ir para o inferno, eu não quero me perder. O que eu preciso fazer então? Na verdade, eu preciso descansar, preciso entregar a nossa vida. Por isso que ele falou que esforço da fé é o despir-se de si mesmo, colocando-se nas mãos de Cristo, desfrutando do seu descanso na presença do Pai. Ponto 2. Nem a terra, nem a liberdade. Vimos ao longo do livro de Josué que mesmo ocupando a terra, havia mais para ser dado ao povo. A jornada havia apenas começado, muito teria de ser feito e a obediência deveria se instalar como lugar comum do povo, para que pudessem manter na terra. Lembra, nós falamos a semana passada, é uma notícia que pode nos causar um pouco de desânimo, né? Você acha, não, agora eu já conquistei, me formei. Não, mas ainda não. Você entrou no descanso, mas você não entrou no descanso. Agora você precisa entrar no mercado de trabalho. E a vida é assim, né? Entrou no mercado de trabalho. Ah, agora eu conquistei um casamento. Não, mas agora você precisa de cuidar de seus filhos, de educar os seus filhos, de formar os seus filhos. E a vida nunca para. Nunca para. Ontem à noite nós estávamos aqui, né, com o Obed e a Zenir, 50 anos de casamento. Alguém pode dizer, eles não precisam mais de nada. E uma das palavras que eu disse é, nós estamos aqui para orar pela manutenção do casamento e da vida deles. Porque enquanto estamos vivos, ainda estamos diante de um mundo caído, de um mundo que podemos vir a fracassar. Enquanto estivermos vivos, nós precisamos dessa manutenção da vida no Senhor. Nós precisamos aprender a lidar com novos desafios. Sempre existirão novos desafios. E a vida passa bem rápido, né? Mas sempre existirão novos desafios. E nós precisamos lidar com eles. E qual é a forma de lidar com eles? Aqui fala sobre a obediência e sobre essa entrega que nós falamos há pouco. Então, se por um lado essa notícia pode parecer um peso, por outro lado, essa notícia é muito boa no sentido em que nós vamos reconhecer que a nossa vida está sob a direção de Deus. E enquanto eu coloco a minha vida na direção de Deus, eu estou seguro. O que será a próxima semana? Será uma bênção. Porque o Senhor é quem vai conduzir, é aquele que vai dirigir os passos, os caminhos. E nós vamos assim vencer mais uma parte dessa jornada. E a jornada, ela precisa ser uma aventura alegre, né? Algo bom para nós. Então nós precisamos estar dispostos a entrar nesse descanso, a acompanhar esses acontecimentos. Por que a vida às vezes é ruim? Por que é ruim? Porque Deus está dirigindo, tem igual um tapete vermelho aqui, né? Deus tem um tapete vermelho aqui, mas eu vou desviando. Aí fica ruim. Você saiu do caminho que estava tão direitinho ali, pronto, preparado. Você desanimou, você deixou de fazer aquilo que era mais importante. Então a luta, ela é constante. E nós estamos nesse caminho do descanso. O descanso foi prometido, o descanso foi cumprido, mas não se para de falar em descanso, porque dia a dia nós temos novas conquistas. E se dia a dia nós temos novas conquistas, dia a dia nós temos vitórias. Não podemos esquecer de celebrar essas vitórias. Mais do que pensar, agora eu estou no mercado de trabalho, eu tenho que arrumar um emprego.
Não, você tem que agradecer a Deus, não, eu me formei, eu consegui. Eu não sei se sou eu só, mas acho que é uma coisa humana, né? Às vezes a gente menospreza muitas conquistas. Você conquista algo e de repente aquilo, gostei. Isso acontece muito comigo com música. Eu acho uma música muito bonita e fico lá horas, tiro a música. Aí eu sei tocar, falo, parece tão simples porque agora eu sei, decorei, perdeu a graça. Mas quando eu vejo outra pessoa tocando, eu acho bonito. O outro eu acho, mas eu já, não tem. Ou seja, às vezes a gente menospreza a nossa vida, aquilo que a gente já conquistou. Quantas vezes a gente está brigando para os problemas da família e esquece de agradecer. Poxa vida, eu tenho uma família. Quantas pessoas não têm um casamento? Quantas pessoas não têm uma casa? Quantas pessoas não têm filho? Né? Poucos têm isso e aquilo. E a gente vai falar, esse menino, né? Que bênção. Essa semana completou, acho que 10 anos daquela Boate Kiss lá, que foi no domingo de manhã, né, que a gente ficou sabendo a notícia. No sábado para domingo foi um acidente, o fogo que queimou lá, matou 200 jovens, 200 e poucos jovens. O problema não foi nem fogo, foi que o fogo pegou naquela espuma tóxica, e diz que é um gás como se fosse uma câmara de gás. Muitos morreram depois, 2, 3 horas depois que saíram de lá, porque é um envenenamento e morre sufocado. E aí eles colocaram uma minissérie na Netflix, que é com atores, e na Globoplay, uma coisa assim que chama, né? Globoplay, tem um documentário, que é um repórter falando aquilo. Eu comecei a assistir o documentário, até que é suave, mas quando eu fui assistir a minissérie, que coisa mais triste do mundo, porque é um ator, né? Você vê o ator fazendo a cena lá dele pegando a filha morta, né? Uma coisa super triste. Daqui a pouco eu vou desviando, eu nem lembro por que eu estou contando isso, né? Aquela velha história. Eu vou contar até agora lembrar. É uma parte muito triste assim que a gente vê, né? E você fica pensando que coisa, né? Complexa assim já esqueci mesmo. Vou voltar aqui pro texto. Onde eu estava? Agradecer, é isso mesmo. E às vezes a gente percebe, né? Algo que a pessoa do nada assim, né? Numa noite perdeu 2 filhos, perdeu um filho, perdeu tantas coisas. Então, tantas coisas que podem acontecer na vida da gente. E às vezes a gente não agradece. Aí eu assistia, né? E até parei de assistir porque só de imaginar um filho da gente morrer, né? Dá uma dor. Só de imaginar um filho da gente morrer. É uma dor assim tremenda, né? Eu falei, não vou nem pensar nesse negócio aqui. E aí é a hora da gente agradecer a Deus, né? Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor Deus, por tantas conquistas. Mas tem mais conquista? Meus filhos ainda estão jovens, tem que terminar a faculdade, tem que arrumar um emprego e saber lá o que vai ser da vida, daí para frente, casamento e tudo mais. Mas eu tenho que descansar naquilo que eu já tenho. E eu tenho que partir em frente naquilo que é necessário. Então a vida ela sempre vai ser um momento de gratidão, de descanso por aquilo que eu tenho, mas também uma nova conquista. Todo dia a gente tem vitória e todo dia a gente tem uma nova luta que a gente precisa lutar sem desanimar. E aí vem a que eu estava falando aqui da questão da alegria que nós temos, por saber que o Senhor está na frente. Não sou eu que vou cuidar dos meus filhos, o que eles vão ser lá para frente, né? Eu vou também fazer a minha parte, mas eu sei que o Senhor vai também cuidar deles. E assim por diante, da minha vida, da igreja, tudo, né? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? E nós temos essa luta constante a seguir. Então é isso que ele está falando. Josué descansou, mas ainda precisava descansar. Há muito mais coisas a fazer. As tribos entraram, receberam as suas partes, mas tinham que conquistar. E assim por diante. Aí ele cita aqui um fato de alguma desavença entre Rúben e Manassés aqui, mas tudo foi
um momento resolvido. Então a luta ela é constante, ela é contra o nosso próprio coração, que é influenciado, né, pelo inimigo, que fala a luta não é contra carne e sangue, e nós precisamos viver, buscar o Senhor nesse campo de batalha que é a vida, mas sempre nessa expectativa. Entre no descanso, confie, você vai vencer. Jesus pregou sobre sua filiação e sua igualdade com Deus. Não está falando aqui da importância de Jesus que nós temos, Jesus como aquele que nos salva, como aquele que nos dá vida. João 8,30, que muitos haviam crido em Jesus, contudo bastou ele falar sobre a escravidão e o orgulho judeu se acendeu. Está falando sobre Jesus porque foi rejeitado em certo momento. Em certo momento ele foi recebido, mas foi rejeitado quando Jesus tocou no pecado daquele povo. O orgulho se acendeu. Quantas vezes nós não queremos assim entrar nesse descanso porque exige essa humilhação, o reconhecimento de que o nosso caminho é errado. E nós, na verdade, nós queremos convencer quase que Deus, não, aqui está certo, né? Não está errado. Tentamos nos convencer do caminho errado e tentamos até mesmo que negociar, né, com Deus. Não, Senhor, assim é melhor, né? Como se Deus não soubesse. Negaram terem sido escravos, esqueceram, né, da sua vida, do seu passado, esqueceram de quem eles eram. Que a gente falou na semana passada sobre identidade, que começa em reconhecer quem nós somos, no sentido de reconhecer nossa pecaminosidade, que nós, mesmo criados à imagem de Deus, nós somos, pelo pecado, desviados da verdade. Aí, a partir daí, nós temos condição de nos render a Jesus e ser quem está com Jesus, aquele que está com Jesus. Ponto 3. Prosseguir para a conquista final. A forma como Hebreus aplicou a história do povo em sua peregrinação do Egito para Canaã ensina que a história de Israel é a história da igreja. Ponto 3 aqui vai fazer uma certa aplicação, né? Nós já, de certa forma, já estamos fazendo. Comparando Israel com a igreja. Era necessário ao povo de Israel, é necessário a igreja. O povo estava em aliança com Deus, a igreja está em uma nova aliança. O povo se dirigia para uma terra prometida, a igreja aguarda o grande dia em que a nova Jerusalém descerá dos céus, entre as nuvens. Aí fala que o povo de Israel tinha suas alianças, seus sacrifícios, e nós temos hoje os sacramentos, que nos lembram dessa obra realizada. Israel esperava a vinda do Messias e nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. Israel aguardava terminar a conquista. A igreja espera o fim de uma boa obra iniciada. Nós temos tanta dificuldade, né, irmãos, de compreender, de assimilar o que realmente é a vida, porque às vezes nós nos paramos nos pensamentos de situações cotidianas, o que nós temos que fazer na nossa semana, o que nós temos que fazer no nosso dia. Mas a história é tão ampla e ela é tão bonita, né? E ela tem um final feliz. Nós às vezes perdemos essa oportunidade de contemplar essa história por completo, de contemplar a alegria e essa expectativa que nós vivemos, muito maior do que as expectativas terrenas. Muitas vezes nós tentamos nos alegrar com as pequenas situações da vida,
E não é errado isso, né? Como eu disse, cada dia é uma festa, é uma nova conquista, é um novo descanso, mas é incomparável o descanso que nós teremos, o descanso eterno. Aquele que vive melhor nessa terra, vamos dizer assim, alguém que tem quase tudo que a gente chama de problema, essa pessoa não tem. A vida dessa pessoa ainda é uma vida que passa por grandes lutas, grandes dificuldades. Não tem ninguém que não enfrenta dificuldades e lutas. E o dia do descanso será quando essa pessoa realmente encontrar com o Senhor. Então, todos nós aguardamos esse dia e vivemos e devemos viver nessa expectativa. Falando sobre Paulo aqui, nesse tópico, a lição diz que Paulo reconhecia que tudo que ele vivia não era tão importante, mas Cristo era mais importante. Paulo reconhece que tudo o que foi construído em sua própria justiça não faz o menor sentido sem Jesus. Que antes ele era um religioso, né? Ele tentava conquistar por seguir aqueles mandamentos da religião. E aí ele percebe que sem Cristo, tudo que ele fazia não tinha sentido. Tudo considerou como algo que deveria ser lançado no lixo. E realmente Cristo é tudo para nós. Mais do que qualquer outra coisa que nós tentemos aí acrescentar na nossa vida. Tudo é fruto da graça de Deus. Então, assim como o povo ainda tinha terras para conquistar, Jesus ainda tem obras por terminar. Ver a vida como algo inacabado é interessante para nós, porque nós sabemos que uma obra inacabada, ela já mostra, ela já é bonita, mas ela está inacabada. E quanto mais tempo nós passamos na vida e conseguimos ver essa vida se formando, mais felizes nós vamos ficando. E essa deve ser a nossa vida. O que está se formando a partir da nossa vida? As pessoas já conseguem enxergar algo glorioso? Então, deve ser assim. Às vezes a gente passa por algumas construções e não vê nada ali. De repente você vê, parece que está quase pronto, né? Você fala, que beleza, bonito. Ainda não acabou, mas está já à vista, está bonito. E nós temos assim que prosseguir, continuando, e sabendo que um dia o Senhor Deus vai encerrar essa obra. E tudo é fruto da graça de Deus, do amor de Deus. Mas precisamos prosseguir. O ânimo que nós temos é de ver esse formato final. E como a gente pode ver? Pela palavra, pela fé. Nós cremos, sabemos, ouvimos na Bíblia, né, como será a ressurreição, como nós estaremos lá nos céus com Jesus, o que será a nossa vida. Isso tudo é o verdadeiro descanso. Então, para isso que nós caminhamos dia a dia. Estar diante do Senhor, aqui, nesse ponto aqui no final, faz algumas citações de Apocalipse, mostrando o mar como símbolo dos povos diante de Deus, o nome das tribos aparece em torno das cidades, né, mostrando assim ser as portas como os pilares do mundo. Estamos todos, a igreja hoje e o povo de Israel, nos tempos de Josué, na verdade, olhando para o mesmo e grande dia de descanso, quando estivermos todos na presença do Cordeiro que habitará a cidade, olhando para o dia de descanso. Eu acredito que essa é uma coisa muito importante, né? Não tirar os nossos olhos desse grande dia de descanso, desse grande dia em que estaremos com o Senhor.
A terra não plenamente conquistada é uma vida a ser dedicada em testemunho. E testemunho mostram que ainda aguardamos o dia. Como você aguarda uma coisa que você não está se dedicando mais para aquilo? É igual você falar, não, eu quero falar inglês. Eu aguardo logo esse dia. Mas você tem se preparado para isso? Você estuda alguma coisa? Então, vai chegar. Quando você fala, eu aguardo o dia que estarei com o Senhor nos céus. Qual que é o nosso caminho, então? O caminho está em ir para esse céu. Por isso que diz, é uma vida dedicada em testemunho, mostram que ainda aguardamos esse dia. Entrar no descanso é aquele que vai até o Senhor, aquele que busca a presença do Senhor, que sabe, reconhece que o Senhor pode dar todas as coisas. Não podemos ser incrédulos, não podemos ser altivos. São as duas coisas que atrapalham demais, né? A incredulidade, pensar que pode viver por sua própria conta, e a altivez, né? Também. As duas coisas estão juntas, acreditando que pode conseguir por si mesmo. Nós precisamos de Jesus. Não há lugar no reino do Senhor para aqueles que desejam chegar lá por si mesmos. Estão indo para outro lugar. A palavra de Deus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma mensagem, irmãos, ao mesmo tempo de tanta alegria, expectativa, é uma mensagem de encorajamento, porque fala que nós precisamos descansar, entregar a nossa vida. Não é uma mensagem que fala do que nós precisamos fazer, mas fala que Deus pode fazer por nós. Conclusão. A história de Josué é a nossa história. Deus já nos revela o quanto é gracioso e o quanto temos de esperar nele. Deus já nos revelava o quanto é gracioso e o quanto temos de esperar nele. Achar que seu reino pode ser conquistado por nossas próprias mãos, rejeitando a mão estendida da graça, é incredulidade. Diante disso, não desanime. O esforço da fé em descansar nas mãos de Deus, nada do que há neste mundo pode trazer descanso semelhante. Por isso devemos prosseguir para o descanso final, revelando o caráter da igreja, que é um povo que crê e espera. Não desanimar, buscar, confiar no Senhor. E na aplicação ele fala, né? Se nós sentimos desânimo e se nós estamos assim descansando nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus. Vamos refletir sobre isso. O quanto nós realmente estamos descansando no Senhor, confiando no Senhor. Lembra que nós falamos no início? Não é Deus que não quer nos dar, às vezes nós é que não buscamos. A solução está no Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele nos dá essa oportunidade de descansar. E nós vamos fazer? Acho que começar mesmo, como diz aqui, ore por perdão, tente pensar em mesmo, escrever sobre o que você entendeu sobre descansar, respondendo o que nos cansa, o que Deus ofereceu para dar descanso, o que podemos fazer para ter um vislumbre desse descanso, e que realmente o que nos cansa é fugir do descanso. O que nos cansa é descansar na nossa própria vontade, no nosso próprio eu, seguir no nosso próprio caminho. Isso cansa. Quem não chega a dizer, estou cansado?
Mas quando a gente fala isso, às vezes a gente está falando exatamente, estou cansado de mim mesmo, estou cansado dos meus erros, de seguir pelo caminho errado. Não pode ninguém falar, estou cansado de servir a Deus, né? Estou cansado de orar, de adorar a Deus. Os caminhos de Deus são descanso. O que cansa é fugir de Deus, é ir pelos nossos próprios caminhos. Vamos terminando, irmãos. Vou deixar agora o nosso momento final.